Então, agora nós estamos já no quarto passo. Para despertar a história que habita na sua criança, é preciso fazer algumas perguntas. E assim você irá anotar o que a sua criança irá falar. Quarta pergunta. Você irá escrever no seu papel a pergunta aqui abaixo. E a pergunta é assim: qual é o desafio que os personagens enfrentam? Você irá escrever e fazer essa pergunta para a sua criança. E então, façam essas perguntas para a sua criança. Olha só, Samara, você já me disse que a história acontece em um lago, que os personagens é um peixe dourado, um papagaio do mar, um tucano. Você me disse também que eles gostam de fazer truques, pegar peixes, rir muito. Agora, qual é o desafio que os personagens enfrentam? Tem uma serpente chamada Afiadora, que não gosta de nenhum animal do lago. Muito bem. E vocês podem também estar ajudando a sua criança com essas dicas. O desafio que enfrentam: salvar alguém em perigo, desvendar um mistério, escrever uma carta, ainda não sei ler, viagem perigosa, desvendar charadas, sumiço de algo, trazer a alegria de volta, rever os meus amigos, encontrar o tesouro, não tenho comida, meu cobertor rasgou, perdi meu anel, perdi meu animalzinho de estimação, protegendo a natureza, o lixo aqui. Então seguem aí algumas dicas. Vamos para o próximo passo? Passo número 5. Para despertar a história que habita na sua criança, é preciso fazer algumas perguntas e assim você irá anotar o que a sua criança irá falar. Vamos então para a quinta pergunta. Aqui no espaço, no quinto espaço, você irá escrever: e depois? O que acontece na história? Escrevam aí e façam essa pergunta para a sua criança. Agora, faça essas perguntas para a sua criança. Olha só, Samara, nós já ouvimos, né? Você já me disse que acontece num lago a sua história, que o peixinho dourado, o papagaio do mar e o tucano são os personagens, que eles gostam de fazer truques, pegar peixes, rir muito. E eles têm um desafio, que é uma serpente afiadora que não gosta de nenhum animal do lago. Agora, o que acontece? E depois? O que acontece na sua história? A serpente afiadora tenta atrapalhar tudo que eles fazem, mas não consegue. Muito bem! E agora segue também aí as dicas para vocês. Eles irão para algum lugar? Descobrem o segredo? Constroem algo? Acham a resposta? Encontram outros para ajudar? Têm uma ideia criativa? Vamos para o próximo passo da história? Passo 6. Para despertar a história que habita na sua criança, é preciso fazer algumas perguntas e assim você irá anotar o que a sua criança irá falar. Você irá pegar agora a sua folha com o último espaço, que é o passo 6, e você irá anotar essa pergunta: qual é o final da história? Vamos então concluir a história. Faça essa pergunta para a sua criança. Vamos então para a parte final. Olha só, faça a pergunta para a sua criança. Samara, você já me disse o que acontece na história, que a serpente afiadora ela tenta atrapalhar tudo o que eles fazem e não consegue. Então agora, qual é o final da sua história? O peixe dourado, o papagaio do mar e o tucano enfrentam a serpente afiadora. Muito bem! E agora tem essas dicas aí para você. Pense em um último evento ou ação para a história. Por exemplo, termine a história com uma cena que apresenta as consequências de uma decisão do personagem principal que resolveu o conflito central. Faça as seguintes reflexões para decidir que tipo de conflito você vai usar.
que os personagens da história estão lutando contra a natureza? Uns contra os outros? Contra eles mesmos? Uma batalha interna ou emocional? Por exemplo, se o personagem principal ficar perdido em uma floresta perigosa, é porque a história se trata de pessoas versus natureza. Nesse caso, ele tem que encontrar algum abrigo que o proteja dos elementos. Então, vocês acabaram de concluir as 6 etapas aí da nossa primeira parte da montagem do livro Eu Conto a História. Então, vocês irão guardar essa folha e semana que vem nós vamos passar para a segunda parte do nosso livro. Passo 7. Leia todas as informações dadas pela sua criança, em voz alta. Pergunte para o seu filho assim: você gostaria de mudar algo? Depois que você ler todas as partes montadas para sua criança. Se ela achar que não, você irá deixar do jeito que está. Se ela quiser mudar algo, vocês poderão retomar as partes e fazer as modificações. Contar histórias não só estimula a criatividade das crianças, levando os pequenos a viajar para mundos distantes, como também pode ser um divertido momento de cumplicidade entre pais e filhos.